Muito bem, vamos ver aqui então como é que está o andamento do Pegasus PDV, tá? Aqui é a tela principal do caixa, não é? Nós alteramos aqui algumas coisas para ele ficar mais próximo aí da realidade, para ir para a produção, tá certo? Eu estou mostrando aqui a aplicação no Windows. Quando ela estiver rodando no mobile, vai aparecer aqui o botãozinho para capturar o código de barra, tá certo? No caso de uma aplicação desktop, o cursor ele vem para cá e aí o cara passa lá o leitor de código de barra e ele automaticamente faz uma leitura aqui no código de barra e ele já vai trazer o produto, tá bom? Essa opção aqui, ela vai servir para a gente importar um produto, aí no caso fazer uma busca mais apurada pelo produto, tá certo? Aqui o cara pesquisando pelo nome, né? Quando ele coloca um código de barra, se ele achar apenas uma opção, um produto com aquele código, ele já traz o produto para cá. Senão ele vai abrir uma janela aí para fazer um filtro, tá certo? Se ele colocar um nome qualquer aqui, né? Lápis, ele vai abrir uma janela trazendo todos os lápis. A mesma coisa aqui nessa opção, quando ele clicar nessa opção, ele vai trazer essa janela de filtro, tá? Por enquanto o F6 aqui, já que nós estamos no momento de testes ainda, né? Ele já vai inserir os produtos, tá? Esses produtos aqui eles estão sendo inseridos numa list view. Essa list view eu não coloquei mais foto aqui, né? Nessa versão inicial não vai ter o esquema da foto, tá? Ele vai colocando aqui os itens, coloca uma descrição para o produto e aqui na linha de baixo ele coloca o valor unitário, a quantidade e a unidade, tá? E aqui o usuário ele vai ter a opção de aumentar ou diminuir essa quantidade. Aqui vem o valor total e aqui, se for na aplicação desktop, ele consegue remover o produto nessa lixeira. Se for uma aplicação mobile, a lixeira não aparece e ele consegue remover o produto arrastando para o lado, tá certo? Ao clicar no produto, nós temos essa tela de detalhe, onde traz o detalhe do produto, vai vir a quantidade em estoque, o valor do produto. Ele pode alterar a quantidade aqui, a quantidade que vai estar lá fora vai aparecer aqui automaticamente, mas ele pode alterar. E aqui é o valor total com base no preço vezes a quantidade, tá? Aqui embaixo ele pode fornecer um desconto ou um acréscimo no item, não é na venda, é no item nesse caso aqui, tá bom? Muito bem. Os atalhos já estão funcionando, tá? Então o F6 aqui, se eu pressionar, ele insere o item, tá? Daí nós temos aqui o encerramento da venda. Se o cara clicar aqui em encerrar a venda, ele vem para essa tela, onde ele vê os totais, né? E aqui ele vai colocando os tipos de pagamento. Por enquanto, os tipos de pagamento, eles estão aparecendo aqui nesse drop-down, tá? Mas eu imagino, né, na versão que nós vamos colocar em produção, que nós vamos deixar esse tipo de pagamento aparecendo já numa espécie de grade, tá certo? Para que o usuário ele já coloque o valor dos tipos de pagamento do lado do tipo que está aparecendo, para ele não ter esse trabalho de selecionar o tipo de pagamento e aí sim informar o valor, tá? Enfim, dar maior praticidade para o usuário, principalmente para o usuário do desktop, tá? Para o usuário do mobile também, mas principalmente para o usuário do desktop. Quanto mais atalhos ele tiver, melhor para ele não estar utilizando touchpad, mouse, enfim, tem que ser uma coisa rápida. E nós também teremos aqui um fechamento rápido. O que é o fechamento rápido, né? A conta aqui deu, sei lá, 500. Fechamento rápido é recebeu isso em dinheiro, tá? Ou recebeu isso no meio de pagamento principal dele, tá bom? E aí ele já fecha a venda e tá valendo. Pronto, então esse aí é o encerramento da venda. Aqui no finalzinho ficam aparecendo a quantidade de itens e o valor total, né? Sempre tendo cuidado com a responsividade, uma tela maior e uma tela menor, tá? Já que neste menu, nós vamos ter as opções do vendedor. Quando clicar no vendedor, ele vai trazer aqui a janelinha para importar o vendedor. O cliente, mesma coisa, janelinha para importar o cliente, tá? Salvar, ele vai salvar a venda, mas não vai finalizá-la. Cancelar, ele cancela a venda. Recuperar, recupera uma venda que foi salva anteriormente. Desconto, ele traz a janelinha do desconto. Essa janela do desconto é um pouquinho diferente, ó. Ela foi feita como se fosse um diálogo, tá? Se eu sair dela aqui,
veja que o desconto é o F10, né? Então, se eu vier, por exemplo, aqui em encerrar a venda, ó, esse encerramento da venda é uma janela fechada, completa, não consigo ver o que tem, não consigo ver o que tem atrás dela, tá? Já no F10, que é o do desconto, ele vem como um diálogo, tá bom? Então, as demais janelas também podem ser implementadas dessa forma aqui, como se fosse um diálogo, tá? Então, eu já deixei esse modelo aqui, para aí, de repente, a gente escolher entre um e outro, ou pode continuar utilizando as duas opções, tá? Muito bem. Então, tá aí o desconto. Desconto, né, essa aqui é uma janela só chamada informa valor. Ela é utilizada para o desconto, para o suprimento, para a sangria, tá bem? A gente pega o retorno dela e utiliza o valor e a observação que o cara colocou para nós armazenarmos no banco, enfim, fazer o que nós devemos fazer com essa informação. Pronto, esse é o desconto na venda. Deixa eu abrir aqui para a gente ver as demais opções. Vendedor e cliente eu não vou clicar agora porque ele está tentando chamar o lookup e ele vai acabar dando erro, né? Nós temos que ter uma janela mais inteligente tanto para o vendedor quanto para o cliente, tá? Para o vendedor, de repente, apenas exibir o código dele ou informar o código do vendedor, enfim. Temos que trabalhar melhor essas duas opções aqui. E nessa janela de opções aqui, ó, anteriormente nós trazíamos uma janelinha aqui no meio, né? Com 4 opções do gerente, que era suprimento, sangria, iniciar o movimento e encerrar o movimento, tá? Agora não, quando eu clico em opções, eu abro aqui esse drawer, essa gavetinha aqui. Nesta gavetinha eu tenho o movimento, daí o movimento aqui eu estou fazendo um esqueminha aqui no código, tá? Eu estou testando se o segundo atual é ímpar ou par. Se ele for ímpar ou par, eu mostro essa janela, se não eu mostro a janela encerra movimento. Por isso que eu tenho apenas a opção movimento aqui, não iniciar ou encerrar o movimento, tá? Mas por que essa verificação no código? É apenas um teste por enquanto, tá? Mas como é que vai funcionar? Se naquele dia o movimento ainda não foi aberto, então vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Você quer iniciar o movimento do dia? Sim ou não? Se naquele dia o movimento não foi aberto e o cara tentou fazer uma primeira venda, essa mesma janelinha vai aparecer, ó. Você está tentando vender, mas não tem nenhum movimento aberto. Quer que eu inicie para você? Sim. E aí o movimento será iniciado, tá? Se ele clicar aqui e... deixa eu ver se eu tenho a sorte de clicar e ele pegar no outro segundo, pronto. Se ele clicar ali e já tiver um movimento aberto, então ele vai perguntar se ele quer encerrar o movimento, tá? E aqui no encerramento do movimento, ele vai colocar quais são os tipos de pagamento, vai colocar quais são os valores, né? E ali embaixo ele vai somando, tá? Em dinheiro entrou 5.000, em cartão de crédito entrou 125, ele vai somando ali embaixo os valores para ele encerrar o caixa dele, encerrar o movimento dele daquele dia, tá bom? Então, o movimento funciona dessa forma aí. Suprimento, aquela mesma janelinha lá do desconto, né? O nome da janela é informa valor, algo assim, a gente já vai ver ela lá no código, tá certo? Mesmo esquema, ele vai informar aqui o valor e a observação e a gente pega esses dados no retorno, né, na saída dessa janela e trabalha com eles, tá? A sangria, mesmo jeito, ok? Daí nós temos essas opções aqui, ó, que não existiam anteriormente. Cadastros, compras, estoque financeiro, relatórios. O que é isso? O que é que nós colocamos aqui no PDV? Se você analisar agora o DER que você recebeu neste momento, ou vai receber, que o seu repositório vai ser atualizado, né? Você vai ver o seguinte, tá? Tem algumas alterações aqui no DER. Nós temos agora, olha, vinculado à tabela colaborador, a tabela compra pedido, tá? Essa tabela compra pedido, que tem a compra pedido e a compra pedido detalhe, né? Ela vai servir para nós darmos entrada nos itens nessa aplicação, tá? Na aplicação PDV. Lembrando que a aplicação PDV é uma aplicação que funciona apenas local, tá? E nós vamos já lançar uma versão para produção para que os usuários consigam trabalhar com essa aplicação sem que tenha uma retaguarda. E essa primeira versão de produção ainda não vai ter nem a parte fiscal. Vai ser aquela versão que o cara está usando mesmo lá na feira, né? Na empresa bem pequenininha mesmo. Ele só quer essa aplicação para ele controlar o movimento dele. Tá? Então o cara usa uma maquineta ali, uma maquinetazinha daquelas do PagSeguro, sei lá, né? E ele quer uma aplicação para movimentar, para controlar o estoque dele, controlar o financeiro dele, tá? Coisa pequena. Sem controle fiscal, tá? Sem NFCS, sem SAT, enfim, só um controle interno para a empresa. Vai ser a primeira versão
desta aplicação, tá? Que nós vamos lançar para produção muito em breve. E você vai poder aproveitar e lançar a sua também em cima dessa ideia, tá bom? Então esse compra pedido, ele serve para o cara informar os itens que estão entrando, para ele dar entrada no estoque dele, tá? Vai ser através desse compra pedido aqui. Eu vou até renomear esta tabela para compra pedido cabeçalho. Compra pedido cabeçalho, tá? Melhor que o nome dela seja esse. E aqui no compra pedido detalhe, o ID aqui é ID compra pedido cabeçalho. Certo? Então no compra pedido cabeçalho aqui, ó, você vai ver que nós temos, ó, ela é ligeiramente diferente da tabela lá da retaguarda, tá? Ela tem menos campos e tem alguns campos diferentes. Por exemplo, ela tem o campo gera financeiro, né? Então quando o cara der entrada nesse pedido aqui, eu já pergunto se ele quer gerar o financeiro em cima dele. É para gerar o financeiro? É. Quantas parcelas? Tá? Intervalo entre parcelas. Inclusive esses campos também tem lá na retaguarda, né? Aí tem aqui, ó, atualizou estoque. Tá? Por que atualizou estoque? A primeira vez que ele entrar nesse pedido, né, o sistema vai perguntar, ó, o teu estoque não foi atualizado, você quer atualizar? Daí ele vai, se o cara responder sim, o estoque dele vai ser incrementado, os itens desse pedido aí, tá? Uma segunda vez que ele entrou, a gente vai ver que o estoque já foi atualizado. Quando ele clicar em salvar, a gente vai informar para ele, ó, o estoque já foi atualizado em cima dessa nota. Tu quer que eu atualize de novo? E se ele disser que sim, aí a gente vai atualizar só que de uma maneira diferente, né? Atualizar de uma forma que a gente já sabe que ele já foi atualizado uma vez, então tem que descontar essa atualização anterior do estoque, tá certo? E aqui o número do documento de entrada é o número da nota, o número do recibo, sei lá qual for o documento que ele recebeu quando ele deu entrada nesses itens aí, tá? É focado mesmo em pequenas empresas, pequenos negócios, tá? Essa primeira versão light que a gente vai lançar desse cara aqui. Daí, ó, nós temos aí o cadastro do fornecedor e do cliente. O cliente nós já tínhamos aqui, né? Fornecedor não. Então nós colocamos o fornecedor porque um pedido é feito a um fornecedor. E em cima do fornecedor nós temos o contas a pagar. Veja que eu não tenho lançamento pagar, parcela pagar, natureza financeira, tipo de pagamento, eu não tenho nada disso aqui, como eu tenho na retaguarda. Que é uma coisa bem simples, tá? O contas a pagar do cara, ele vai ter lá a data do lançamento e do vencimento, a data do pagamento, o valor a pagar, se tem juro, multa, desconto, tá? Qual for o número do documento, o histórico e o status. Pronto, se foi pago ou se está a pagar. Mesma coisa no contas a receber, tá? Alguns campos para o cara controlar o contas a receber lá de forma bem simples, tá? Recebido ou a receber. Então aqui ele já tem o controle do financeiro dele, o contas a pagar e o contas a receber dele. Ele tem um fluxo de caixa? Não, né? Porque aqui é uma aplicação bem pequena. Para aquele cara, talvez é só ele é o dono da empresa, né? Ele é o dono da empresa, ele abriu a lojinha dele, ele funciona de 8 da manhã a 10 da noite, né? Ele está sozinho, mas ele quer uma aplicação para ele controlar a vida dele, controlar a vida da empresa pequenininha dele lá, tá? Essa é a nossa primeira versão aqui. Muito bem. Então, com esse cara aqui, ó, com o pedido, nós incrementamos o estoque. Com a venda em si do PDV, nós decrementamos o estoque. Então, o controle de estoque é feito aí. Com o contas a pagar e o contas a receber, nós temos o controle financeiro da empresa, né? Daí as demais tabelas aqui continuam, tá? Nós temos algumas tabelas que começam com SEF por conta ainda da implementação do PAF. Temos algumas tabelas que começam com PDV, porque ela é a tabela que é utilizada para as 4 soluções que nós vamos implementar, NFCE, os 2 SAT, o de São Paulo e do Ceará, e também para o PAF, tá bom? Perfeito. Essa primeira versão, né, que nós vamos colocar em produção, ela também, de repente, não vai realizar esse controle de autenticação. Você é gerente, você é operador, você é colaborador, tá? Nós estamos analisando isso aí ainda. Nessa primeira versão a gente deixa isso de forma parametrizável, tá? Então o cara vai colocar lá nas configurações. Eu não quero com autenticação. E aí é ele que entra na aplicação, entrou, funcionou, está tudo funcionando. E não precisa dizer que ele tem um vendedor, que ele tem um colaborador,
Quando ele vai efetuar uma sangria ou um suprimento, ele não precisa colocar os dados do operador e do gerente, porque ele é o próprio operador e o próprio gerente, né? Então, nós estamos analisando até que ponto nós vamos deixar essa autenticação nessa versão inicial aqui, tá? Lembrando que essa é uma versão light, mas virá a versão mais completa com o controle fiscal e essas autenticações, tá certo? Muito bem, retornando aqui então, por conta disso que eu mostrei para você ali no DER, nós temos agora uma opção de cadastros, tá? Então esse cadastro aqui é efetuado de forma local. O cara vai cadastrar o cliente, vai cadastrar o fornecedor, vai cadastrar o colaborador. Dentro do cadastro do colaborador tem o operador, tá? Ele vai cadastrar os dados da empresa dele, os tipos de pagamento, cartão, dinheiro, cheque, enfim, as unidades e os produtos, tá? Então esses cadastros aqui serão salvos de forma local. Mas a empresa que eu presto serviço, ela também tem uma retaguarda. Calma, a gente vai chegar lá, tá? Numa versão posterior, onde nós já teremos aí a NFC e os SATs, né? Nós vamos ter a integração com a retaguarda. Ele vai funcionar local, mas ele vai se integrar com a retaguarda. Daí esses cadastros aqui vão conversar, digamos assim, com os cadastros da retaguarda, né? Através de uma integração, tá? Mas essa primeira versão light que a gente vai lançar aqui para a produção, e você também pode seguir essa mesma ideia, ela vai funcionar independente de retaguarda, tá bom? Muito bem. Daí tem aqui o compras, que não tem nenhum vínculo ainda, tá? Nós estamos trabalhando nele. Ele vai chamar uma tela para permitir um pedido de compra, tá? Pedido de compra aqui, uma tela mestre detalhe, compra cabeçalho e compra detalhe, tá bom? O estoque ele vai trazer informações sobre o controle de estoque, tá? Se de repente nós analisarmos que não tem muito o que mostrar nesta tela aqui, nessa opção, nós vamos remover isso aqui, deixar apenas relatórios. E no financeiro, nós temos aqui o acesso ao contas a pagar e ao contas a receber, né? Que vai apresentar as opções que estão nessas duas tabelas aqui, ó, contas a pagar e contas a receber. Telas bem simples mesmo, mas que vão já fornecer algo de valor para essas empresas pequenas, para esses pequenos empreendedores, tá certo? Retornando aqui então, nós teremos os relatórios, alguns relatórios interessantes, a parte das configurações, né, onde essa configuração ela vai trazer os dados dessa tabela aqui, ó, PDV configuração, tá? E aí pode ter alguma coisa relacionada àquilo que eu mencionei anteriormente. É para entrar no sistema com autenticação ou sem autenticação? Pode estar nessa configuração e pode estar nessa opção aqui que vai chamar essa tela. A ajuda vai chamar a ajuda do sistema, contato vai permitir que o usuário entre em contato com a software house. A gente está vendo como é que implementa isso aqui, se implementa através de um formulário, ou se clica e chama a opção padrão do sistema operacional, né? No caso do Android, se for uma aplicação mobile, ele vai chamar o Gmail lá, e já vai colocar os dados do e-mail da empresa, da software house, né? Mas se for aqui no Windows, aí talvez fique um pouco mais complicado, né? Qual é a opção padrão de e-mail que o cara usa no Windows? De repente o cara usa o Gmail dentro do Firefox, então ficaria assim meio sem noção implementar isso daqui através de uma opção padrão do sistema operacional. Por isso que estamos pensando em implementar mesmo um formuláriozinho de contato, e esse formulário de contato envia aí de alguma forma alguma coisa para a software house, tá? E sobre o Pegasus PDV, ele chama essa janelinha padrão do Flutter, né, onde ele traz aí os dados da aplicação e ele mostra as licenças de todas as libs que nós estamos utilizando aqui na aplicação, tá? Muito bem, então é isso. Essa é a nossa aplicação. Ela ainda não está persistindo nada em banco de dados. Esse é o próximo passo, tá? Quando você receber uma próxima atualização, ele já vai estar funcionando aí com a persistência no banco de dados local. E ele vai estar bem próximo de ir para a produção, né? Quando nós estivermos aqui realizando a venda e todas essas janelas estiverem implementadas, aí, amigo, é só colocar em produção, tanto para o Android quanto para o Windows. E aí você, do seu lado, está trabalhando com Linux, com Mac, com iOS, você pode colocar em produção também para essas outras tecnologias aí, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui no código, né, quem é quem, tá? Se você já teve um contato inicial com o Pegasus PDV, você já conhece mais ou menos aqui a estrutura, né?
A estrutura também é muito parecida com a do Fênix, né? Então nós temos a biblioteca, constantes, locator e rotas, mesma coisa lá do Fênix. Em model, por enquanto eu tenho um produto e usuário, mas vão aparecer diversos outros models aqui, tá? Em views DB, tem algumas views aqui soltas, pessoa cliente, pessoa fornecedor, pessoa vendedor. De repente nós não vamos usar isso daqui nessa primeira versão, que é um banco de dados só local. Então essa parte do model aqui vai mudar a partir do momento que nós começarmos a trabalhar com o banco de dados local, né? Vamos aguardar para ver como é que ela vai ficar. Mesma coisa relacionada ao service, tá? O service aqui, a princípio, ele vai lidar com o banco de dados local, mas nós temos que pensar também que vai chegar o momento em que essa aplicação vai conversar, vai se integrar com a retaguarda, né? Como é que vai ser essa integração? A gente vai trocar arquivo, vai acessar uma API, então o service aqui nós vamos trabalhar direitinho com ele, mas a primeira versão do service com certeza vai ser trabalhando com o banco de dados local, tá? Aqui para o PDV. E aí vem a parte da view, né? A parte da view nós temos aqui shared. Esse shared ele é bem parecido, praticamente igual ao shared que nós temos lá no Fênix, tá? Deve ter aqui alguma coisinha a mais que nós colocamos por conta do PDV, né? Você vai descobrir isso quando você começar a estudar as janelas. Menu, nós deixamos aqui as telas de menu de infra, que no caso são essa menu, título, grupo, menu interno botões, menu interno botão. Essas telas aí, elas servem para nós montarmos esse menu aqui, né, que nós estamos utilizando por enquanto. Você pode implementar também da sua maneira esse menu aqui, tá bom? Ok, daí nós temos o menu do cadastros. O menu do cadastros é esse menu aqui, ó, onde aparecem os cadastros. E aí são as mesmas explicações que nós demos lá no Fênix, é o mesmo menu, tá? E o menu do financeiro é este menu aqui que nós abrimos quando clicamos em financeiro, tá? Então não tem nada de novo aqui nessa pasta de menu. Daí nós vamos para a pasta Page. Na pasta Page nós temos a pasta PDV, e aqui sim nós trabalhamos bastante nesses arquivos aqui nesses últimos dias, né? Na visualização da aplicação, tá? Nessa parte aqui da view. Então essa parte da view está praticamente fechada, né? Por isso que o próximo passo agora é nós partirmos aí para a persistência do banco local, tá? Muito bem, então nessa parte da view aqui nós temos o caixa page, né? Esse caixa page é essa janela aqui, ó, a janela do caixa, tá? Essa página do caixa. Então nesse caixa page aqui nós temos o Bottom Review, nós já falamos sobre ele, né? Quando nós lançamos os vídeos lá da NFCE, tá? Da NFCE e do SAT lá no Fênix, nós falamos desse carinha que é esse carinha aqui, ó, o Bottom Review, tá? Nós podemos colocar um atalho nele para abrir e fechar, tá? Os atalhos eles estão definidos aqui como F3, F4, F5, F10, F9, F11 e F12, aí tem o F6 para trazer o produto. De repente aí um F2, né, poderia ser utilizado para abrir e fechar esse cara aqui, tá? E precisamos também colocar um atalho para o encerramento da venda, né? Que pode ser aí deixa eu ver, um F7. De repente um F7 aqui será o atalho para encerrar a venda. Ele não está funcionando ainda, tá? Então nós podemos colocar o F7 para encerrar a venda. Muito bem. Então nesse cara aqui, ó, nós colocamos aqui uma lista de produto, porque por enquanto lá em Model eu tenho apenas o produto aqui, né? Tem o produto e o usuário, não tenho ainda aqui o venda cabeçalho, venda detalhe, eles vão aparecer aqui nesses módulos, tá? Que eu vou gerar com o gerador de código. Então o correto que é para ter aqui, ó, é uma lista de detalhes, uma lista de venda detalhe e não de produto. Tem essa observação aqui para a gente mudar. A gente fez isso aqui apenas para fazer testes, tá? Daí nós temos aqui aquela parte inicial dos atalhos. Essa parte inicial dos atalhos elas já foram explicadas anteriormente ali nos vídeos do início de quando eu comecei a trabalhar ali com o Pegasus, né? Então nós trabalhamos com atalhos e com o Flutter Bootstrap. Então veja esses vídeos aí sobre o Pegasus que você vai compreender como fazer esses atalhos aqui. Também não é nada de novo, tá certo? Daí nós temos aqui o build. No build aqui, ó, no drawer, eu coloquei o menu lateral PDV
Esse menu lateral PDV é algo novo. Ele está aqui dentro de Shared, tá? Menu lateral PDV, tá aqui ele, ó. Lá no Phoenix, nós temos um Custom Drawer, algo assim, né? Que é uma gaveta padrão, aquela que se abre na esquerda lá do Phoenix, tá? O que é que eu fiz? Eu apenas peguei aquela gaveta padrão e fiz algumas alterações nela, né? Que se eu pressionar o F5, ela aparece aqui para mim, ó. Tá? É aquele mesmo drawer que a gente abre do lado de cá lá no Phoenix, com algumas alterações, né? Porque ele foi alterado aqui para o PDV, tá? E para ele abrir aqui do lado direito, né? Para ele abrir do lado direito e não do lado esquerdo, eu utilizo um AND drawer e não um drawer padrão, tá? Se eu colocar apenas drawer, ele abre do lado esquerdo. Se eu colocar um AND drawer, ele abre do lado direito, tá? Então essa é uma operação que foi feito, e esse é um arquivo novo que apareceu aqui, mas ele é um arquivo novo com base no arquivo anterior e muito fácil de compreender, tá? Muito bem, daí continuando aqui, eu coloquei agora o método getBotões_appBar, esse cara tá lá embaixo, para trazer os botões, né? Ele começa aqui instanciando uma lista de widgets, tá? E de cara ele já coloca o botão importar produto, que é esse botãozinho aqui de cima, ó, tá bom? Daí ele verifica se a plataforma que eu estou trabalhando é uma plataforma mobile. Se for, aí ele coloca também aquele botãozinho para ler o código de barra, tá? Esse código aqui precisa ser trabalhado ainda, esse código para ler o código de barra, utilizando o celular, né? Ah, mas a gente não vai ler o código de barra se usar o desktop? Vai também. Só que o código de barra do desktop, basta que o cara coloque o cursor aqui, ó. Quando ele passar o leitor de código de barra para ler lá o código de barra, é como se o usuário estivesse digitando o número no teclado. Não precisa fazer nada, nem configurar nada, tá? Ele vai funcionar normal, tá bom? Agora, se o cara está utilizando isso no celular, no tablet, ele quer utilizar a câmera do dispositivo para ler o código de barra, aí é neste caso que nós vamos utilizar aquele botãozinho de código de barra que vai aparecer aqui. Mas ele só vai aparecer aí caso a aplicação seja uma aplicação mobile. E o que é isso aqui? Biblioteca isMobile. Isso é um método novo que nós colocamos na biblioteca, que ele verifica, ó, a plataforma é Android ou iOS? Ah, então é mobile, retorna true, tá? Mas aqui para cima tem o método desktop, tá? O que é que ele faz? Ele verifica se a plataforma é Windows, Linux ou macOS. Se for, ele retorna true. Perfeito. Você pode até implementar um outro método que é aquele isWeb, né? E aí você faz aquele teste se a aplicação é web e aí ficam os 3 métodos aqui na biblioteca. Pode ser, tá? Eu deixei o isDesktop e isMobile aí, mas a gente pode colocar também o método isWeb, né? Até uma boa ideia. Bom, continuando aqui, depois que eu pego os meus botões, eu vou colocar aqui o tamanho da largura e da altura desse cara aqui de baixo, ó, tá? Veja que o width é essa parte aqui, ó, a largura dele, e o height é essa parte aqui, ó, essa parte de baixo, tá? Então o que é que eu fiz? Se for tela pequena, a largura é 90, se não é 100. Então aqui no caso do desktop, no caso de uma tela maior, ele vai apresentar 100 aqui nessa largura, tá? No caso de uma tela menor, no celular, ele vai apresentar essa tela um pouquinho menor, que é para nós ganharmos um pouco de espaço, tá bom? Ok, daí vem aqui o background, front color, tudo isso que a gente já explicou anteriormente quando nós implementamos essa parte da visualização do caixa lá na NFC, tá? Daí ele implementa aqui o menu interno direita, que são esses 4 botões, e implementa o menu interno rodapé, que são esses 3 botões. Também explicamos isso lá nos vídeos da NFC, só você assistir esses vídeos que você vai ver, tá? Muito bem. Daqui para baixo, o que é que nós vamos ter? Vamos ter esse text form field aqui de cima, ó. Esse cara aqui, tá? Que inclusive, nele aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Cadê ele? Text form field. Eu vou colocar nele aqui um autofocus true,
Por que isso? Porque o foco já vai para ele, tá? Se de repente eu carregar aqui a aplicação de novo, ele já recebe o foco. Não aconteceu, tá? Então a gente tem que ver por quê. É para ele receber o foco automaticamente, tá? Ok, bom, de repente é porque esse cara aqui não está funcionando direito neste momento, tá? Mas enfim, a ideia é que quando o usuário ele entre nessa aplicação, o foco já fica aqui em cima, tanto na aplicação desktop quanto na mobile, que é para facilitar a vida do nosso usuário, tá? Tentou vender aqui, não tem o movimento, ele vai trazer aquela janelinha, ó, quer que eu abra o movimento para você? Ou então a janelinha informando, ó, essa é a primeira venda, eu já abri o movimento de hoje, tá? Algo automático, tá certo? Caso ele não esteja trabalhando com autenticação. Muito bem, abaixo daquele edit lá, nós vamos ter uma list view. A list view é onde aparecem os botões, aliás, os produtos aqui embaixo, ó, que eu estou colocando com F6 aqui, tá? Essa list view, então, ela retorna um dismissible. O que é esse dismissible? Esse dismissible é essa opção aqui do cara arrastar para a direita e excluir um item, ó. Tá? Então, para isso aqui funcionar, nós temos que retornar esse dismissible aqui, tá? O onDismissed, que é o evento, o que é que acontece quando o cara arrastar o cara para a direita? Ele vai chamar o método excluir produto. Só que ele chama esse método excluir produto passando pergunta antes, um false em pergunta antes, ele não pergunta nada, tá certo? Agora, se o cara de repente clicar neste botãozinho aqui, ó, neste botão, tá? Aí ele vai chamar também o método excluir produto, tá? Então, em cada item da venda, nós temos um método excluir produto vinculado. Só que quando ele chamar esse método excluir produto vinculado ao item da venda, se ele clicar lá naquele botãozinho, ele vai perguntar antes assim, ó, pergunta antes true, tá? Então, clicou aqui, ele pergunta antes, você quer excluir esse registro, sim ou não, tá bom? Por que isso? Bom, no desktop, né, dificilmente o usuário vai fazer isso aqui, ó, com o mouse. Normalmente ele vai clicar aqui, tá? Já no mobile, se o usuário fizer isso para o lado direito é porque ele quer excluir mesmo, então não tem necessidade de perguntar para ele, tá? Mas, caso nós percebamos que isso não está agradando muito ao usuário, que é melhor mesmo que a gente pergunte algo para ele que tem esse outro passo, né, de perguntar no mobile, é só a gente alterar isso aqui para true. Ele vai começar a perguntar no mobile também, tá bom? O método excluir produto está logo aqui, ó. Tá? Então, se pergunta antes, a gente coloca o remove at da lista de produto dentro de uma dialog box. Se não, a gente simplesmente chama o remove at aqui da lista de produto dentro de um set state, mas sem a dialog box, tá? Itens da venda aqui embaixo, nós montamos o itens da venda, né? É uma list tile com alguns itens dentro dela. Enfim, nós montamos esse carinha aqui, ó, que é uma list tile, né? Essa list tile, ela tem aqui essa primeira opção, que é o lead. Aqui, ó. No lead, nós apenas pegamos o item e passamos ele para string. Então, 1, 2, 3, ele vai incrementando o item ali, tá? No título, nós vamos colocar aqui a descrição, o nome do produto, tá? Que é o que nós estamos colocando aqui, ó, tá certo? E no subtítulo, que é essa parte aqui de baixo, ó, nós estamos montando uma linha, tá? Nessa linha aqui nós chamamos vários cartões, né? Nós chamamos o cartão do valor unitário, que é esse cartãozinho aqui. Depois nós chamamos o botão decrementa, que é esse botãozinho aqui. Depois chamamos o cartão da unidade, que é esse cartãozinho aqui do meio. Aí o botão incrementa, que é o botãozinho aqui do mais. E finalmente o cartão do valor total, que é esse cartão final aqui, tá? Mas o que é que faz esses métodos? O que é que fazem esses métodos, né? Por exemplo, o método getCard valor unitário, ó, ele está lá dentro de widgets caixa. Ele vai verificar se a tela é pequena, tá? Se a tela for pequena, o tamanho dele do cartão vai ser 60, se não vai ser 120, tá? Então veja, ó, aqui a tela é grande,
Então o tamanho do cartão é 120. Mas se a tela for pequena, ó, o tamanho do cartão é 60. E a fonte também é menor, tá? Mas aqui embaixo, ó, se a tela for pequena, a fonte é 11. Se não, a fonte é 14. Tá? Então a gente tem que fazer essa jogada aqui em alguns momentos para que a experiência do usuário, tanto na aplicação mobile como na aplicação desktop, fique rica, né? Porque se a fonte for muito grande na aplicação mobile, não vai caber. Já se a fonte for muito pequena, desse tamanho aqui, numa aplicação desktop, vai ficar estranho, esquisito, tá certo? Então a gente tem que fazer esse esquema aí, se a tela é pequena, se a tela é grande, em alguns momentos na aplicação. E é por isso mesmo que aqui eu chamo os cartões, ó. Então cada método desse, você pode entrar em cada um desses métodos, tá? Você vai ver que nós temos essa jogada, é pequena, é grande, para a gente mexer ali com a fonte do tamanho do cartão, tá bom? Mas aqui para baixo então nós temos o rodapé. O rodapé é essa parte aqui de baixo, ó. Nós montamos ela utilizando uma column. Dentro dessa column nós temos aí primeiro um padding. E aí dentro desse padding nós temos aí os itens. São esses carinhas aqui, ó, tá? Debaixo dos itens nós temos outro padding com o valor total. Tá aparecendo aqui. Daí nós temos um outro padding aqui agora do lado de fora. Esse outro padding aqui vai estar dentro de uma row, tá? Ó. Tudo começa numa linha. Dentro dessa linha eu tenho uma coluna. Essa coluna tem dois itens, tá? Então isso daqui é uma linha, ó, uma linha, até antes desse botãozinho aqui, tá bom? É uma linha cujo primeiro item é uma coluna com dois itens. O segundo item é apenas um padding, que é esse cara aqui, ó. Esse padding, então, ele vai ter um raised button, que é esse botão aqui, o botão encerrar a venda, tá? Muito bem, o botão encerrar a venda aqui está chamando aí quem? Cadê o onPressed dele? OnPressed, tá aqui, ó. Está chamando o método encerrar a venda. Beleza. Continuando então, nós vamos ter aí o menu interno rodapé, né? Daí o menu interno rodapé é esse menu aqui, ó, tá? Ele vai ter aí o get botão interno caixa, o botão do identifica vendedor, depois o botão do identifica cliente e o botão para acessar as opções gerenciais. Então, essa partezinha daqui, ó. Logo tem o menu interno da direita, que é esse aqui, ó, o menu interno da direita. Né? Quais são os botões que ele apresenta? Confirmar a venda, cancelar a venda, recuperar a venda e conceder desconto. São exatamente esses botões que nós estamos vendo aqui, tá? Essa chamada ao get botão interno caixa, a gente já viu isso lá na NFCE, tá bom? Nos vídeos da NFCE. E logo depois disso eu tenho os métodos, né? Método identifica vendedor, por enquanto ele está chamando ainda um lookup, tá? Então esse código aqui não está finalizado, a gente vai ter que trabalhar nesse código ainda. Identifica cliente do mesmo jeito, a gente precisa trabalhar nesse código aí. Acessar opções gerenciais, ele está abrindo o end drawer, ó, tá? Então esse aqui está ok, é isso mesmo. Recuperar a venda precisa implementar. Conceder desconto, ele está chamando a tela informa valor page como se fosse um diálogo, tá? Na verdade ela foi implementada para funcionar como um diálogo, tá? Foi alterada para isso no caso. Cancelar venda, ele faz a pergunta se o cara quer cancelar, mas ainda não está implementado, está apenas fechando a tela, tá? E fechando o menu controller. Mesma coisa para o confirmar a venda. O importar produto ainda não está funcionando também, tá? A gente tem que trabalhar nele. Incrementar e decrementar item também não estão implementados. E o encerrar a venda está chamando a janela do encerramento da venda, mas ela também não está implementada. Get botões app by, aquele que pega os botões lá em cima, né? A gente já viu esse método aqui. E aqui nós finalizamos a tela do caixa, tá? Beleza. Debaixo dela nós temos a tela do efetua pagamento, que é essa telinha aqui, ó. Tá? Então ela já está desenhada, o funcionamento dela está desenhado, praticamente fechado, tá bom? Falta apenas a persistência, né, que é o próximo passo. E uma coisa que nós vamos analisar aqui se mudamos ou não, é essa opção aqui de informar os tipos de pagamento. Talvez seja melhor nós fazermos o seguinte, quando o cara colocar os tipos de pagamento aqui, porque é o usuário que vai cadastrar, tá? Os tipos de pagamento, ó. Ele vai cadastrar aqui. Aqui nos cadastros, ó. Aqui em tipo pagamento, ele vai cadastrar, tá?
dinheiro, cartão, cheque. Nós podemos até deixar alguns por padrão, né? Mas é ele que vai cadastrar o restante, ele que vai aceitar esse cadastro, tá? Então esses tipos de pagamento aqui, de repente eles vão ter que ser carregados, na verdade eles vão ter que ser carregados obrigatoriamente aqui no encerramento da venda, ó, tá? Dentro dessa grid aqui. De onde é que estão vindo esses 4 tipos de pagamento? Eles estão vindo de uma lista estática que eu criei aqui dentro, ó. Tá aqui, ó. Tá? Mas nós vamos carregar isso aqui do banco de dados, né? Então, no momento de nós permitirmos que o cara informe os valores do tipo de pagamento para fechar a venda, talvez seja melhor nós já preenchermos esse tipo de pagamento numa espécie de grade, de grid, né? Como se fosse essa daqui, ó. Tá? E apenas deixe o usuário informar os valores de forma bem simples, tá bom? E aí depois que ele informa os valores aqui nessa grid, ele pode ficar mexendo aqui nos valores, né, até que o valor recebido, né, confira com o valor a receber. E aí ele pode fechar a venda, tá? Lembrando daquela opção que eu falei anteriormente, do fechamento rápido. Fechamento rápido, o cara pressionou um botão, ele recebe em dinheiro, por exemplo, tá? Então a gente vai trabalhar bastante essa tela aí para que ela fique aí perto da perfeição, né? Muito bem. Depois dessa tela nós temos o informa valor. Essa tela informa valor, vou pressionar F10, é essa tela aqui, ó, tá? Que nós chamamos tanto na hora do desconto, como na hora do suprimento e também na hora da sangria. E se nós tivermos alguma outra opção para chamar uma tela só para informar o valor e uma observação, nós podemos utilizar essa mesma tela aqui, tá? Muito bem. Daí vem aqui o encerramento do movimento, né? Essa tela encerra movimento é esta aqui, ó. Nós abrimos aqui, pronto, tá? Essa tela do encerramento do movimento, né, o cara ele vai colocar aqui, o ideal é que ele coloque os tipos de pagamento que ele está contando, tá? Ele tá na frente dele, né? Ele tá vendo lá R$1.000 na frente dele, tá vendo 2 cheques cada um de 500, também dá R$1.000, ele tá vendo alguns papéis de cartão, que dá um total de R$500, então ele vai pegar isso que está na frente dele e vai informar aqui. Quando ele clicar em confirmar, daí o sistema vai comparar, ó, amigo, tu falou que tinha 1.000 em dinheiro, mas segundo as vendas de hoje é para ter 1.200, você deu uma diferença de R$200. Falei, ih, rapaz, deu uma diferença de R$200, e agora? Aí ele vai ver, mas tu também disse que tem 1.000 em cheque, mas aqui no sistema você só registrou 800 em cheque. Ele, poxa, achei a diferença, coloquei 200 errado, tá? Então, o que ele vai informar aqui, eu não vou trazer automaticamente os valores do sistema, porque é exatamente para fazer esse fechamento, para o cara informar o que ele tem manual e depois, quando ele confirmar no relatório, é que vai fazer esse batimento aí do que foi registrado no sistema e do que ele informou aqui, tá? Para saber se ele bateu certinho, se ele errou alguma coisa. Pronto. Depois eu tenho aqui o movimento inicia page. Esse movimento inicia page, essa tela não está sendo utilizada neste momento, tá? É uma tela bem simples, você vê as videoaulas lá da NFC. Você vai ver que é uma tela que tem os dados do operador, os dados do gerente e um botão para confirmar e cancelar. Aí o cara coloca o usuário e a senha do usuário, do operador e do gerente e ele abre um movimento. Mas nessa primeira versão aqui, essa abertura do movimento, ela vai ser feita assim, ó, tá? Se não tem um movimento aberto, a gente informa para o cara que o movimento será aberto e abre automaticamente. Vai ser bem simples para ele, tá bom? Muito bem, então eu vou deixar essa janela aqui, esse arquivo, ó, mas ele não está sendo usado neste momento, tá? E o produto detalhe page é essa telinha aqui, ó, que a gente já falou dela. Essa daqui, tá? Onde o cara enxerga a quantidade de estoque daquele produto, enxerga o valor do produto, esse valor total é o valor do produto vezes a quantidade que o cara está levando. Essa quantidade aqui, ó, tem que vir daqui, tá? Automaticamente, quando nós inserirmos um novo produto, ele vai colocar a quantidade 1. Ou nós podemos fazer esse esquema aqui, ó. 25x, e aí o cara passa aqui o código de barra, tá? 25 vezes, e ele passa o código de barra, tá bom? E aí ele vai colocar o código de barra que foi passado aqui e a quantidade 25 aqui, ó. Bem legal, também isso daí, né? Então essa quantidade aí vem pra cá, tá? E o cara ele pode alterar aqui também, se ele quiser, tá bom? E aqui também, no detalhe do produto, ele vai poder informar um desconto ou um acréscimo
para o item, tá? Esse desconto e esse acréscimo aqui é diferente desse aqui, ó, tá? Esse aqui é o desconto na venda e aquele ali é o desconto no item, tá certo? Muito bem. Ok, o que é que nós temos mais aqui para mostrar por enquanto? Por enquanto é isso, tá? Se tiver ainda alguma outra novidade aqui, é coisinha pequena, né, que você vai descobrir quando você começar a estudar essas telas, tá bom? A minha sugestão é que você faça o quê? Que você execute a aplicação no Windows e teste a navegação dela, tá? Depois você executa a aplicação no seu dispositivo móvel, Android, e testa a navegação nela. Nós vamos testar nesses dois, Windows e no dispositivo móvel, tá bom? Já que ele vai trabalhar nessa primeira versão Lite aqui que a gente vai lançar, vai trabalhar com banco de dados local, tá certo? Se você tem o iOS e está com o sistema todo, com a sua infra, né, para funcionar com o iOS e o macOS, você pode testar neles dois também. Se você está trabalhando com o Linux, testa nele também, tá? Mas a princípio nós vamos testar e colocar em produção aqui essa primeira versão, sem o controle fiscal, para Android e para Windows. E o web? Boa pergunta, né? Como nós vamos nessa primeira versão trabalhar com banco de dados local, e provavelmente vai ser o SQLite, né? Como é que nós trabalhamos com SQLite no navegador? Talvez não dê certo, né? Então a versão web eu trago mais informações sobre ela, né? Mas provavelmente não vai funcionar essa versão inicial aqui, né, com o banco de dados local no navegador, tá? Mas eu trago mais informações sobre isso nas próximas videoaulas, tá? O próximo passo agora, em termos de PDV, é nós fazermos a persistência de dados dessa comédia aqui, tá? Desse cara. Vamos fazer a persistência de dados da venda em si, né? Enfim, de tudo, dos cadastros, né? E da venda dessa primeira versão, tá? É o próximo passo, nós estamos trabalhando em cima disso e a próxima videoaula já vai trazer isso daí para você, tá? O nosso objetivo, então, é o mais breve possível lançar essa versão aqui em produção, essa versão Lite, vamos chamar ela de versão Lite, tá? Sem o controle fiscal ainda. Depois dessa primeira versão em produção, nós vamos implementar a parte fiscal, né? A NFC e os dois SATs e o PAF, e aí nós lançaremos uma outra versão, agora sim, com a parte fiscal, tá? E aí vem uma outra versão depois, posteriormente, com a parte fiscal, integrada com a retaguarda, né? E ao mesmo tempo, tá, nós estamos trabalhando nos exercícios do Fênix, tá? Estamos lá naquele esquema lá de montar as telas do Fênix, né? Colocando aqueles comentários para que as telas fiquem bem legaisinhas lá em relação ao Bootstrap e tal. Então em breve você também começará a receber algumas atualizações ali no Trello referente ao código lá do Fênix, né? Os módulos lá de cadastro financeiro, NFE, todos aqueles módulos lá que ficaram de pendências, né? Em breve eles vão começar a aparecer, tá bom? Muito mais como código no repositório, né? Pouco como videoaula, porque muito do Fênix já foi dito, né? Já foi mostrado. No entanto, se tiver coisa nova, aí sim nós gravaremos também alguma videoaula lá em relação ao que está sendo implementado no Fênix também, tá? Então é isso, ficamos por aqui, até a próxima videoaula.